esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é o que eu desejo para você nessa noite. Nós estamos com uma mensagem hoje maravilhosa de Deuteronômio, capítulo 25. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cansaço. Você está se sentindo cansado, cansada, com as forças enfraquecidas? Nós vemos aqui em Deuteronômio 25, 17 e 18, que fala do ataque dos amalequitas, aquele povo que estava caminhando para a terra prometida há 40 anos. No versículo 17, diz o seguinte, vamos abrir a Bíblia, Deuteronômio 25, 17. Diz assim: lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito? Quando vocês estavam cansados e exaustos, os amalequitas se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Eles agiram de uma forma sem temor, sem respeito, sem amor. Nós vemos que esse exemplo que está aqui na Bíblia, o modo que os amalequitas agiram com o povo de Deus, é uma tipologia. O que é tipologia? É quando Deus fala por meio de exemplos, terrenos, exemplos do dia a dia, e Ele quer nos ensinar sobre as coisas espirituais. Então Ele está dizendo aqui do inimigo que veio e atacou os israelitas, de uma forma drástica, eliminou aqueles que estavam cansados, atrasados, com os pés inchados, machucados, e cansados daquela viagem de 40 anos. Nós vemos aqui que o inimigo, ele tem um método, tem um modo de agredir, de paralisar o cristão. Muitas vezes ele quer que você pare. Você tem orado muito pela sua família? Você tem estudado a Bíblia? Você tem falado do amor de Jesus? Ele quer parar você. Saiba que o modo dele, ele quer impedir que você continue sendo um cristão de atitude, uma cristã de atitude. Os amalequitas, eles optaram por atacar os israelitas quando eles estavam fracos e cansados. O inimigo, ele tenta nos esgotar até o ponto de ficarmos exaustos. Quando estivermos nessa situação, ele tem força para intensificar o seu ataque para nos derrubar. A gente que prega, a palavra de Deus, a gente que fez um compromisso com Deus e não vai deixar nunca, o inimigo muitas vezes se levanta na vida de outras pessoas para nos intimidar. Pessoas que você nem conhece direito, pessoas que você não tem convivência. Foi o caso que me contaram, que estavam numa reunião e de repente um homem se levantou e começou a dizer que não aceitava a pastora. Essa pastora que tem entrado no condomínio, que tem evangelizado as mulheres, essa pastora pequena, serva de Deus, que tem levado o evangelho a todo custo ali naquele bairro, naquele condomínio, no Alphaville, e ele falou a meu respeito, sendo que eu não o conheço, mas o inimigo usa sim pessoas fracas e ele usa essas pessoas de uma maneira forte para nos atingir. Mas nós não seremos atingidos, porque a presença de Deus na nossa vida é muito maior do que a presença do inimigo, Nós amamos e tememos e servimos e respeitamos o Deus de Israel, que entregou o seu Filho por nós e derramou o sangue dele para ser a nossa proteção. Se você é um cristão que está lutando contra o cansaço, eu não sei qual é o seu cansaço, é uma enfermidade? É uma situação financeira? Você está cansado por causa de um relacionamento na família? Um filho que é viciado nas drogas? Um filho que é acamado? Um marido que está doente? E você está pensando em desistir? Saiba que você não está só. Saiba que você tem um Deus que é muito maior que os seus problemas. Não se entregue. O inimigo está trazendo esse ataque de cansaço
sobre o povo de Deus, sobre o corpo de Cristo. Por quê? Porque Ele quer nos impedir de receber a colheita, né, que Deus tem para nós. Deus tem uma colheita na sua vida. Se você está seguindo esse propósito de oração, se você está ouvindo essas mensagens, saiba, o Senhor tem uma colheita para te entregar. E Ele está preparando uma grande colheita para você. De repente você pode pensar que é um novo emprego, que é um negócio muito bom que você vai fazer. Tudo isso o Senhor pode te ajudar. Mas Ele tem preparado para você uma colheita espiritual, de bênção sem medidas espirituais, a paz do Senhor que excede todo entendimento, a alegria do Espírito Santo, a força do Senhor. Quando plantamos sementes no mundo material, muitas coisas acontecem lá debaixo da terra, que a gente não consegue ver, não é verdade? As raízes precisam crescer, né? Precisam se adequar ali, estabelecer, antes que nós que plantamos percebamos qualquer possibilidade de colheita. Quando a gente não está percebendo nada naquela planta, o reino de Deus, ele é da mesma forma. Ele se baseia no princípio da plantação e colheita de sementes. E a gente pode ver isso lá em Marcos 4, 26 a 32, que é muito lindo. Até liguei agora para o meu filho e li esses versículos para ele, dizendo que o homem planta, o homem leva a semente, mas quem faz essa semente germinar e crescer debaixo da terra? Quando esse homem que plantou, às vezes está dormindo, o Senhor está trabalhando naquela lavoura, o Senhor está trabalhando naquela plantação, e o Senhor acrescenta, e a folhagem cresce e dá o fruto. Por isso, eu quero que você lembre que Deus está fazendo muito trabalho no subsolo da sua vida, que você não está enxergando ainda, para trazer frutificação na sua vida. Que mensagem maravilhosa! O Senhor está trabalhando no interior da sua vida. Essa fase de crescimento é o ponto em que muitos de nós ficamos cansados, não é verdade? Quando nós estamos plantando, quando nós estamos regando, quando nós estamos cuidando, a gente fica cansado. E muitas vezes a gente quer desistir. Você fala, Senhor, eu estou plantando nessa família, eu estou levando amor, eu estou levando perdão, eu estou me anulando por essa família, eu estou sendo o exemplo de Jesus aqui dentro da minha casa, Senhor, e parece que ainda não estou vendo nada brotando, nada novo, nenhum amor renovado, nenhum respeito. Não desista. Se o inimigo quer que você desista, não desista. Você está na fase da germinação. Logo, logo você vai ver crescer o amor entre os irmãos, o respeito entre os filhos e os pais e os filhos. A família é tudo que nós temos. Se nós não cuidarmos dessa família, nós somos as pessoas mais fracassadas desse mundo. Nada, um dia chegaremos diante de Deus e nada se compara a termos os nossos filhos na nossa presença na eternidade. Quando estamos fazendo tudo o que podemos em Deus, estamos fazendo incessantemente, sem ver o resultado, e às vezes a gente deseja ver, muitas vezes a nossa fé enfraquece e nós queremos ver. Nós podemos nos cansar, mas nós temos que continuar. Nós muitas vezes plantamos sementes de obediência, de fidelidade a Deus, mas perdemos de vista a maneira, como que o reino de Deus opera em nós para fazer esses frutos crescerem. Em Gálatas 6:9 diz, e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Que mensagem maravilhosa o Senhor está te dando hoje. Continue plantando, mesmo que você esteja cansado. Plante na vida do seu marido, plante na vida dos seus filhos, plante na vida do seu genro, da sua nora, plante na vida dos seus netos, plante na vida dos seus amigos, plante no ministério onde Deus te colocou, plante. Está cansado? Plante. Está chorando? Plante. Tem uma música que diz, tá chorando? Louve.
Tá difícil? Louve também e continue plantando. Que você não desanime na sua plantação, que você não desanime nunca, que você peça para o Senhor te fortalecer e que o inimigo saia em retirada da sua vida, da sua casa, da sua família e principalmente de trazer desânimo na sua mente. Que o Senhor te abençoe nessa noite grandemente, que você possa colocar essa mensagem em prática. Servir ao Senhor é colocar essa mensagem em prática, que ela não fique só, né, no ouvido, mas que ela encontre lugar no seu coração. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.